Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre um conto do Alexandre Herculano chamado A Dama Pé de Cabra. Esse conto foi publicado em 1851 no livro Lendas e Narrativas, que teve aquela primeira publicação em 2 tomos. Essa obra aqui do Alexandre Herculano reúne contos que foram publicados primeiramente em uma revista literária que era dirigida pelo próprio Herculano, chamada Panorama. Essa publicação original desses contos aconteceu, se não me engano, entre 1837 e 1846. A Dama Pé de Cabra é um dos meus contos favoritos, não apenas do Alexandre Herculano, mas também da literatura portuguesa de modo geral, porque eu tenho com ele uma relação bastante pessoal desde a infância, porque eu conhecia essa história já há muito tempo e eu sentia muito medo da personagem que era a Dama Pé de Cabra, então ela era quase assim não sei, uma entidade que me assombrava quando eu tinha, sei lá, 6 ou 7 anos. E aqui eu já aproveito para dizer que, como o título sugere, A Dama Pé de Cabra e os demais contos reunidos aqui nos 2 tomos de Lendas e Narrativas tem um fundo muito ligado, enfim, a essa ideia da lenda, a essa ideia do mito, e a maioria desses contos aqui tem origens medievais. E ao reforçar esse caráter lendário desse texto em específico, sobre o qual vou falar hoje, o Herculano acaba dissolvendo a fronteira entre uma explicação histórica e outra fantástica para um período inicial do Império Português, tendo em vista que o autor inscreve essa narrativa em um momento até mesmo anterior à formação, ao momento de formação do território português. Então, por exemplo, apesar de ser uma lenda portuguesa, essa história da Dama Pé de Cabra se passa na Espanha, no território que hoje pertence à Espanha. E isso acaba, essa junção entre o histórico e o fantástico no texto, ou entre o histórico e o sobrenatural no texto, implica um surgimento fantasioso, um surgimento sobrenatural para a história portuguesa, até porque esse caráter lendário do texto acaba pressupondo um afastamento temporal significativo entre os eventos narrados e a narração em si. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas, por exemplo, se você pega lá o Mensagem do Fernando Pessoa, em um dos poemas daquele livro, cujo nome eu não vou me lembrar agora, mas o Fernando Pessoa ele recupera em um daqueles poemas de mensagem uma antiga lenda que diz que Lisboa teria sido fundada por Ulisses, aquele Ulisses, personagem mítico da Odisseia e tal. Então veja, é muito interessante pensar como vira e mexe surgem narrativas que tentam dar à história portuguesa um relevo, algo sobrenatural ou mitológico, enfim. Então a ideia dessa lenda envolvendo Ulisses, para quem não sabe, é que o nome Lisboa teria vindo de algo semelhante a Olissipona, que seria a cidade de Ulisses. Mas enfim, note como, voltando aqui às lendas e narrativas do Alexandre Herculano, apesar de fazer parte desse conjunto de narrativas de fundo histórico, esse conto sobre o qual vou comentar hoje tem algo de fantástico que faz com que ele destoe desse mesmo conjunto. Essa recuperação medieval ocorre também em termos formais, na medida em que esse texto é chamado de rimance. E essa palavra é a forma arcaica da palavra romance, mas não no sentido moderno do termo. Já falei para vocês, se não me engano, no meu vídeo aqui sobre o Castelo de Otranto, que há que se fazer uma distinção importante entre o romance medieval, né, que é aquele
tipo de texto no qual o maravilhoso e o real convivem lado a lado, como ocorre, por exemplo, nos romances de cavalaria. Então, a gente está acompanhando ali as aventuras de um cavaleiro enfrentando bandidos, e aí, de repente, surge um mago ou uma fada para ajudar ou atrapalhar o herói. Então, havia esse romance medieval, que corresponde, então, ao rimance evocado pelo Herculano aqui no início da Dama Pé de Cabra, e existe o romance moderno, que é aquele, enfim, que surge a partir da consolidação da burguesia e que passa a ter um foco muito mais na realidade em si, na vida cotidiana do sujeito burguês, do que em eventos miraculosos, maravilhosos e por aí vai. E aqui, cabe comentar que o Alexandre Herculano é um dos grandes nomes do romantismo português, além de ser um escritor, na verdade eu diria que ele é o grande escritor do romance histórico em Portugal. Ele era muito influenciado pelo Walter Scott, que se não me engano era escocês, né? E veja, há no romantismo português, que foi bastante medievalista, um saudosismo que se traduz em narrativas melancólicas e misteriosas, e também se traduz nesse resgate, nessa valorização das narrativas tradicionais da Península Ibérica, que corresponderiam mais ou menos às baladas europeias, que também misturavam acontecimentos reais a outros fabulosos. E é por isso que o romantismo português acaba flertando bastante com o gótico inglês, lá do Walpole, por exemplo, com o romance de calafrios alemão. E aí, recentemente, eu fiz um vídeo aqui sobre o Aparicionista, do Schiller. E, aliás, o Herculano não apenas falava alemão, como ele também foi tradutor do Schiller em Portugal. Ele foi responsável por introduzir no mercado editorial português a poesia do Schiller, não apenas a poesia, mas enfim, a literatura produzida pelo Schiller, e também toda essa ideia dos romances de calafrio, né? Então, o Herculano ele é muito importante por conta disso, né? Então, veja, o romantismo português, como eu estava dizendo, se baseia lá no gótico inglês, se baseia no romance de calafrios da Alemanha e também no romance noir francês, que era produzido ali no final do século XVIII e início do século XIX. Além disso, o subtítulo completo de A Dama Pé de Cabra é Rimance de um Jogral do século XI. E isso aponta, em primeiro lugar, para um tempo outro em relação ao presente, e um tempo que é muito anterior a esse presente da narração. E também esse subtítulo aponta para o caráter performático dessa narrativa, já que a ideia de jogral se liga muito a essa leitura pública de um texto para entreter as pessoas, né, alguns espectadores. Então o jogral era aquele que chegava em um lugar e começava a contar uma história na praça, e aí ele fazia uma verdadeira performance ali para atrair a atenção das pessoas. Tanto é assim que o texto já começa de um jeito muito bom, e para mim esse é um dos melhores começos da literatura. Então vocês percebam que eu sou meio suspeito para falar desse texto. Mas enfim, eu vou ler a primeira parte da trova primeira aqui de A Dama Pé de Cabra. Então é dito o seguinte: vós, os que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem em tropelias de Satanás, assentai-vos aqui ao lar, bem juntos ao pé de mim, e contar-vos-eis a história de Dom Diogo Lopes, senhor de Biscaia. E não me digam no fim, não pode ser, pois eu sei cá inventar coisas destas. Se as conto, é porque as li num livro muito velho, e o autor do livro velho leu-as algures ou ouviu-as contar, o que é o mesmo a algum jogral em seus cantares. Trata-se de tradição veneranda, e quem descrê das tradições, lá irá para onde o pague. Juro-vos que se me negares essa certíssima história, sois 10 vezes mais descridos do que São Tomé antes de ser grande santo. E não sei se eu estarei de ânimo de perdoar-vos como Cristo lhe perdoou. Silêncio profundíssimo, porque eu vou principiar.
Ora, veja que aqui o narrador ele já nos coloca em uma situação quase ritualística, né? Todo mundo ali junto, em silêncio, próximo dele, porque ele vai começar a história prestando muita atenção, né? E principalmente, ele nos adverte aqui, é preciso acreditar nisso que ele vai contar, porque tudo está escrito em um livro muito antigo, baseado em uma história mais antiga ainda, e de fato, ao longo do texto, o narrador menciona nobres do século VII, cujas ações repercutem no século X, que é o presente da narrativa, e que aí depois são narradas no século XIX, por esse narrador aqui do Alexandre Herculano, e agora são lidas no século XXI por mim. Tudo isso acaba, então, gerando um efeito de suspensão temporal que é muito característico das lendas e dos mitos, o que permite a esse narrador transitar entre o presente, o passado e um passado ainda mais remoto. Mas, voltando a esse caráter performático do narrador, em vários momentos, essa voz se dirige ao leitor e chega, inclusive, a supor os nossos comentários sobre aquilo que está sendo narrado, o que nos aproxima do texto, coloca nessa narrativa elementos ligados à oralidade, ou pelo menos a situações de oralidade, como a contação de histórias, e, por fim, reforça essa posição de aedo ou de rapsodo, enfim, que esse narrador assume. E desse modo, o pacto ficcional acaba se estabelecendo, porque, como leitores pós-iluministas, como leitores racionais, a gente aceita melhor o sobrenatural como uma realidade concreta quando ele está circunscrito ao campo dos saberes populares, da contação de histórias, das lendas, dos mitos. Em suma, nós aceitamos melhor o sobrenatural como uma realidade concreta quando ele se limita às fronteiras do maravilhoso, digamos. Outro aspecto muito importante, pensando nessa estrutura medieval recuperada pelo Herculano em A Dama Pé de Cabra, é que esse texto é dividido em 3 trovas que, por sua vez, se subdividem em capítulos menores. E a trova também é um gênero medieval, né? A gente estuda, por exemplo, as trovas lá no trovadorismo. Mas, além disso tudo, o Alexandre Herculano também é importante por um outro motivo. Como eu disse antes, ele estudou alemão, ele foi um dos responsáveis por introduzir o Schiller, o Hoffmann e vários outros textos, tanto do romance fantástico do século XIX, quanto do romance de Calafrios, do século XVIII, ao público português. E A Dama Pé de Cabra talvez seja o melhor exemplo de como o autor conseguiu adaptar essa tendência estética muito presente no resto da Europa ao gosto do público para o qual ele estava escrevendo. Com isso, ao mesmo tempo em que é partidário do romance histórico do Walter Scott, o Alexandre Herculano, pelo menos aqui nesse seu romance, se afasta daquele discurso que vê na história uma verdade incontestável e junta à história um elemento sobrenatural que coloca sob suspeita esse mesmo passado que nos está sendo transmitido. E mais, é esse elemento sobrenatural que supostamente coloca em movimento as engrenagens da história. Então é como se, para funcionar, o discurso histórico precisasse desse elemento sobrenatural. Mas aí é aquilo que eu disse para vocês. O autor escreve essa história, né, esse conto, em um mundo pós-iluminista. Então ninguém mais acredita no sobrenatural. E aí como você concilia essas duas coisas? Esse tipo de artifício não está presente lá no Walter Scott, assim como essa dicção histórica também não está presente quando a gente pensa no romance gótico, ou pelo menos não de maneira tão explícita. Então, ao juntar esses elementos de vários subgêneros, o Herculano cria algo bastante diferente com base em uma lenda cuja versão original
consta em um livro do século XIV chamado Livro de Linhagens. Esse livro foi escrito pelo conde Dom Pedro de Barcelos, né? Como eu disse, no século XIV. E assim, de certo modo, o Herculano acaba questionando a veracidade do discurso histórico, né? E esse, enfim, é um expediente narrativo que só muito tempo depois passou a ser de fato incorporado ao subgênero romance histórico, por exemplo, em livros como O Memorial do Convento, que o Saramago publicou em 1982, ou então o História do Cerco de Lisboa, que foi publicado pelo Saramago em 1989, né? Mas existe nisso uma diferença, porque enquanto o Saramago questiona a história como discurso, na condição de discurso, o Herculano faz isso ao inscrever no plano histórico elementos sobrenaturais que nos fazem pensar se é possível separar de fato o discurso ficcional do discurso histórico. E aí uma coisa muito importante, né, pensando nessa recuperação historiográfica, uma coisa muito importante sobre esses tais livros de linhagem lá do século XIV é que neles os autores recolhiam narrativas orais que se acreditavam verdadeiras, mesmo quando elas não eram tão verdadeiras assim. Então, aqui o Herculano recupera também essa intencionalidade, já que, por estarem juntos, não se sabe aqui quais eventos aconteceram de fato e quais não passam ali de mera anedota popular. Quer dizer, dada a natureza desses eventos, a gente pode até especular sobre isso, mas é muito engraçado pensar que alguém, em algum momento do passado, olhou para essa narrativa, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco, e pensou, não, isso daqui aconteceu de fato, vou registrar isso em um livro de linhagens. Mas, enfim, tudo isso acaba aproximando esse conto do Herculano do fantástico, na medida em que ele nos permite repensar o conceito de real, de realidade, ao levar a uma hesitação diante de algo que é insólito, que acontece em uma realidade que é exatamente como a nossa. Porque é isso, o fantástico, ele gera espanto porque ele nos mostra que as regras do nosso mundo podem ser de alguma maneira quebradas. E aqui entra aquela velha, famosa e incontornável distinção que o Todorov faz. Espera aí que eu vou pegar o livro aqui que eu esqueci de pegá-lo. Nesse momento entra em jogo a distinção feita pelo Todorov, aqui em Introdução à Literatura Fantástica, entre, por exemplo, o fantástico e o maravilhoso, né? Segundo o autor, no fantástico, o evento sobrenatural entra em conflito com a realidade onde ele acontece, porque a realidade onde ele acontece é exatamente igual à nossa. Ao passo que, no maravilhoso, o fantástico é naturalizado, o sobrenatural, perdão, ele é naturalizado como acontece, por exemplo, nos contos de fadas. Então, em um conto de fadas, uma pessoa pode voar ou se transformar em um sapo que ninguém acha estranho, porque no mundo dos contos de fadas, esse tipo de coisa é normal. Agora, se você está lendo um livro que descreve um mundo exatamente como o nosso e alguém vira uma borboleta, você fala, olha, realmente tem algo, isso gera um ruído, isso gera uma hesitação que faz com que a gente pense, como é que eu tenho que encarar essa realidade? Esse mundo é o meu ou é um mundo completamente diferente? Me parece que aqui no conto do Alexandre Herculano, nós temos esses vários elementos operando em diferentes níveis, tendo em vista que o autor recupera essa narrativa de uma época em que, teoricamente, as pessoas tendiam a acreditar mais no sobrenatural, mais ou menos como fez o Horace Walpole no prefácio à primeira edição aqui do Castelo de Otranto, como eu bem mencionei no meu vídeo sobre este outro livro. Mas essa recuperação também se dá quando a gente pensa
no olhar dispensado à figuração do mal ao longo da narrativa. Recentemente eu fiz um vídeo sobre um sabá, ou um suposto sabá, que teria acontecido no Piauí em 1750, né? E aí, naquele vídeo, na primeira parte daquele vídeo, eu falei para vocês que durante muito tempo houve certa ambiguidade em relação a como encarar o diabo, na medida em que ele era visto ora como um ser tentador nas produções monásticas, ora como um ser risível na cultura popular. E essa ambiguidade também está presente aqui no conto do Herculano, já que a personagem título, a Dama Pé de Cabra, é essa figura monstruosa que interrompe o mundo organizado, mas que não causa repulsa. E o fato de ser associada ao diabo, até pela imagem dos pés dessa personagem, que são pés parecidos com o pé da cabra, né? E você pensa que tradicionalmente no universo cristão o diabo é associado ao bode. Pensando então mesmo nessa imagem dessa personagem, ela é associada ao diabo, e isso está também de acordo com a noção de que as mulheres eram usadas pelo diabo para prejudicar os homens. E isso acabou levando a todo um processo de caça às bruxas, como eu também falei lá naquele meu vídeo sobre o sabá do Piauí. Postas todas essas coisas, basicamente a narrativa aqui de A Dama Pé de Cabra, tanto a versão do Herculano quanto a versão do livro de linhagens no qual ele se baseia, é a seguinte: tudo se passa em Biscaia, que na verdade hoje é uma província da Espanha, e acompanha Dom Diogo Lopes, que era um nobre muito conhecido por ser um grande caçador. Durante uma dessas suas famosas caçadas na floresta, ele escutou uma voz maviosa cantando, o que faz lembrar até um pouco da lenda sobre o canto das sereias que enfeitiça os homens. E aí, ao ir investigar a origem de tal canto, tentar descobrir quem é que está cantando, Dom Diogo Lopes se depara com uma mulher sublime, de beleza sem igual, sentada tranquilamente em uma pedra no meio da floresta, admirando a paisagem. E esse já deveria ser um sinal de alerta ao protagonista, mas ele acaba ignorando tudo isso. E por que isso poderia servir como um sinal de alerta? Porque durante muito tempo havia essa ideia de que apenas os seres encantados, seres sobrenaturais, ficariam tão tranquilamente assim na floresta. Né? A floresta ela sempre foi um espaço simbolicamente associado ao oculto, ao sobrenatural, por estar ligado ali a essa ideia de incivilidade, a algo não domesticado. E eu falei um pouco sobre isso no vídeo que eu fiz sobre a floresta do Daniel Gruber. Mas enfim, todos esses vídeos estarão na descrição, caso eu me lembre de colocá-los. Mas enfim, então veja, né, por exemplo, é no espaço da floresta que as bruxas se reuniam para fazer os seus sabás. Dom Diogo Lopes não pensa em nada disso, ele ignora esse sinal e, na verdade, ele se convence de que aquela moça tão bonita estava ali sentada porque estava perdida. Mas aí é aquilo, né? Se ela estivesse perdida, ela não ia estar tão tranquila olhando a paisagem ao redor, cantando felizmente. Mas, enfim, como essa mulher tinha ali modos muito nobres, Dom Diogo logo resolve pedi-la em casamento, porque cai perdidamente apaixonado por ela. E aí ele até usa a famosa ideia de que eu sou um homem rico, eu sou um homem poderoso, só que essa mulher desconhecida não está nem um pouco interessada nem em dinheiro, nem em poder. A única condição que ela coloca para aceitar esse pedido de casamento é a seguinte: dali para frente, o Dom Diogo não poderia jamais, e sob hipótese alguma, se benzer ou dizer o nome de Deus, ou ir à igreja, ou rezar. Resumindo, para se casar com essa mulher desconhecida,
Dom Diogo Lopes deveria praticamente abjurar da fé cristã ao, nas palavras dessa estranha dama, se esquecer de tudo aquilo que sua mãe lhe havia ensinado. O que já é um segundo sinal de alerta ignorado por esse jovem mancebo que, ao colocar na ponta do lápis, percebe que ele também, que assim, na verdade ele nunca foi um cara muito de ir à igreja, né? Além disso, ele não era um cara que rezava com frequência, e finalmente ele se convence de que não tem problema nenhum nesse pedido da moça, porque ele pensa o seguinte: olha, mais importante do que ir à igreja, do que rezar, é ser uma boa pessoa, é fazer boas ações, e isso eu já faço, segundo os critérios de julgamento que ele próprio estabeleceu, diga-se de passagem, né? E esse é um detalhe muito interessante se a gente pensa nele como uma crítica à igreja, porque eu ia falar a igreja da época, mas até hoje as pessoas pensam que para você ser salvo, basta você ir à igreja e ponto final, você não precisa fazer mais nada, porque aí certamente você é uma boa pessoa. Né? Então aqui esse personagem, a partir desses comentários do narrador, e aí isso é maravilhoso, porque, veja, de início o narrador se coloca como esse Aedo, como essa figura quase ancestral contando a história. Só que de vez em quando ele solta alguns comentários irônicos que fazem com que a gente lembre que esse narrador aqui é um narrador pós-iluminista, que esse narrador aqui é um narrador que desconfia das coisas, que esse narrador aqui, ele usa a ironia de maneira recorrente, né? Mas, voltando, Dom Diogo Lopes, então, não hesita em, nem por um momento, tamanha a paixão avassaladora que o dominou, e aceita aquela imposição tão simples da mulher desconhecida que, finalmente, vai com ele até o castelo naquele mesmo dia. E eis que, de maneira muito insidiosa, esse narrador acrescenta um detalhe importante sobre essa mulher e que nos revela talvez a sua verdadeira natureza, que é, naquela mesma noite, Dom Diogo Lopes percebe que, apesar de sua beleza sublime, a mulher que ele encontrou na floresta e levou para sua casa tinha os pés parecidos com os pés de uma cabra. De modo que existe aqui uma progressão no jeito de como essa personagem feminina é construída, e essa progressão vai gerando um suspense cada vez maior. Porque, primeiro, ela aparece de um jeito suspeito. A gente nem vê a moça, a gente só escutamos esse cantar sublime dela, essa voz maviosa que atrai os homens. Então, já tem algo aí. Aí depois ele encontra a moça ali perdida no meio da floresta, mas ela está tranquila em relação a tudo. Aí depois ela faz essa proposta indecorosa de só aceitar o casamento se o marido, se o pretenso marido não se ligar mais à fé cristã. E aí nós chegamos ao momento da grande revelação, que é essa construção da personagem a partir dos pés dessa cabra. E aqui vem uma diferença significativa entre o texto do Herculano e o texto medieval no qual ele se baseou, porque originalmente o Diogo Lopes não percebe os pés da cabra dessa mulher. Já no conto do Herculano, ele percebe, mas simplesmente não dá a menor importância a isso, o que pode ser interpretado de dois jeitos. Ou ele está completamente enfeitiçado pela dama a partir do seu cantar, ou existe algo de deliberado da parte dele em se afastar definitivamente do cristianismo. Então, ele vê esses pés de cabra, ele percebe nisso um sinal de algo oculto, de algo maligno, mas ele prefere ignorar só para continuar casado com aquela mulher tão bonita. Então, no texto medieval, era como se esses dois personagens pertencessem a naturezas diferentes. E aí, neste caso, o Dom Diogo Lopes se deixou seduzir por esse chamado telúrico que a dama representa, e assim ele se afastou do mundo organizado da fé cristã. Já aqui no conto do Herculano, esse afastamento acaba sendo matizado, e ideias como essa de que ele foi seduzido ou enganado pela personagem título já não aparecem de modo tão claro. E assim,
na versão do Herculano, a dama não é tão má, uma vez que o Dom Diogo Lopes não se sente incomodado com os pés da mulher. Ora, por tudo isso, fica bem claro que, mesmo não sendo chamada de bruxa ou coisa do tipo em momento algum, essa dama pé de cabra, ela não é simplesmente anticristã, ela tem algo de demoníaco, nem que seja só na aparência, o que já é bastante para se levar em conta. Bem, durante muitos anos, Dom Diogo Lopes e a dama pé de cabra viveram felizes e contentes, chegando inclusive a ter 2 filhos, Inigo Guerra, que é o filho mais velho, e Dona Sol, que ainda é uma criança ali quando esses eventos acontecem. E aí isso constitui outra diferença entre o texto do Herculano e a fonte medieval, tendo em vista que no texto medieval o nome dessa filha é sistematicamente omitido. Então a gente não sabe o nome dessa menina, a gente só sabe o nome do filho mais velho, né, que é o Inigo Guerra. Enfim, essa família poderia continuar sendo um modelo de família feliz para sempre, não fosse uma fatalidade terrível, que é o evento que encerra o texto medieval. Para além desses filhos, Diogo e a dama também tinham 2 cachorros. O dele era um cachorro bastante manso, apesar de ser usado ali nas caçadas, e ele é descrito pelo narrador do Herculano como um padre velho com os olhos semicerrados como quem cochila. Já a cachorra que pertencia à dama pé de cabra era uma cachorra mais agitada e ela é descrita como um diabrete cujo pelo reluzia um reflexo avermelhado. Ora, essas adjetivações não são mera coincidência, já que elas associam aquilo que é de Dom Diogo ao mundo cristão, o cachorro dele parece um padre, e aquilo que é da dama é associado ao inferno, porque a cachorra dela parece um diabrete com pelo vermelho, né? Pois bem, a desgraça que se deu foi a seguinte: durante um jantar, Dom Diogo Lopes jogou um osso aos cachorros, e aí esses cachorros começaram a brigar por esse osso, e tamanha foi a briga que o cachorro, que era de Dom Diogo, levou uma mordida no pescoço que acabou resultando fatal. Então a cachorra que pertencia à dama pé de cabra matou o cachorro que pertencia a Dom Diogo Lopes. Impressionado com uma violência tão selvagem, a despeito do fato de ser um caçador, e esquecido daquela promessa que havia feito há tantos anos, Dom Diogo Lopes começou a se benzer e a chamar pelos nomes de Deus e da Virgem Maria. Ato contínuo, a dama pé de cabra começou a se sentir mal, os cabelos dela ficaram eriçados, o rosto dela ficou negro, os braços dela cresceram, as unhas dela viraram garras e ela fugiu da casa, do castelo, por uma fresta que havia na janela, não sem antes tentar levar os filhos consigo. Mas o grande problema é que a dama pé de cabra, nessa sua fuga, acabou não conseguindo levar os 2 filhos, né? O Dom Diogo, sendo caçador, acabou sendo muito mais rápido do que ela, e aí segurou o braço do filho mais velho, que era o Inigo, de modo que a dama pé de cabra levou consigo apenas a filha mais nova, que era a Dona Sol. E desde então, ambas nunca mais foram vistas, o que é muito significativo se a gente pensa que essa filha ainda era pequena, então é como se a dama pé de cabra tivesse levado embora a pureza e a inocência daquela família. E assim, aquela caracterização dos cães ganha ainda mais sentido, porque é como se por trás dessa aparente negação da fé por parte do Dom Diogo ainda houvesse aquele impulso ao cristianismo, porque o cachorro dele parecia um padre, e aí, de igual modo, por trás daquela aparente domesticação da dama pé de cabra, que no fim das contas havia se tornado mãe e dona de casa, ainda existisse por trás então dessa aparente domesticação aquele impulso selvagem, aquele impulso feroz, aquele impulso ligado à maldade. Então é isso. O cachorro dele
é um caçador, mas também é fraco e se deixa dominar, ao passo que o cachorro dela é brincalhão, mas também é capaz de fazer o mal. O texto medieval se encerra nesse ponto da história, quer dizer, ele ainda solta ali alguns poucos comentários, mas o fato é que o texto medieval, no qual o Herculano se baseou para escrever o conto, ele não dá quaisquer explicações sobre a verdadeira natureza da dama pé de cabra e nem sobre o que teria acontecido depois a essa família. Quer dizer, ele menciona brevemente, mas ele não se aprofunda em nada disso, né, sobre esse futuro da família. A partir de então, como eu disse, o texto ele é dividido em 3 trovas. Tudo isso que eu contei para vocês se passa na primeira trova, né, do encontro entre Dom Diogo e a Dama Pé de Cabra até a fuga da Dama Pé de Cabra, que revela sua verdadeira forma depois que o marido se benze e chama pelo nome da Virgem Maria. Então isso tudo acontece na primeira trova, que corresponde então ao texto medieval quase de maneira muito próxima, salvas ali algumas alterações estilísticas feitas pelo autor. A partir da segunda trova, o Alexandre Herculano vai contar a história de origem dessa personagem em título, além de falar um pouco sobre o destino dos demais personagens de maneira um pouco mais aprofundada. E aí, depois dos eventos tão sinistros que presenciou, Dom Diogo Lopes resolveu ir se confessar a um padre e dele o protagonista ouviu 2 coisas. Primeiro, como penitência por ter se afastado de Deus, Dom Diogo Lopes deveria ir lutar contra os mouros na Guerra Santa pelo mesmo número de anos que viveu em pecado com a Dama Pé de Cabra. Então, por exemplo, se o casamento deles durou 10 anos, ele deveria passar 10 anos nessa guerra contra os mouros. E a segunda coisa que ele ouviu foi como surgiu a Dama Pé de Cabra. E o que aconteceu foi o seguinte, de acordo com um antigo livro da época dos godos que o tal padre leu. Em um passado remoto, havia um jovem chamado Argimiro, que era um exímio caçador, tão bom quanto o Dom Diogo Lopes. Ocorre que o pai desse jovem chamado Argimiro do passado já estava se ultimando, e aí ele chamou o filho pedindo que ele lhe prometesse nunca mais caçar animais que tinham acabado de dar cria. Porque se você mata a fêmea que deu cria há pouco tempo, você também acaba sendo responsável pela morte das crias, porque esses animaizinhos vão morrer de fome, né? E pode parecer uma coisa idiota pedir uma coisa dessa quando você está, enfim, morrendo, como última promessa a alguém, mas se a gente for parar para pensar, sem novos animais, a única atividade que a nobreza fazia em tempos de paz, que era a caça, não poderia ser feita no futuro. Então, era preciso haver ali uma espécie de pacto entre o ser humano e a natureza para que tudo ficasse em ordem. E mais, quando esse pai pede que o Argimiro prometa isso, ele também fala, olha, eu estou te pedindo isso porque no passado, só que ele não conta a história que ele morre antes, né? Ou seja, essa breve fala desse pai moribundo evoca algo, pelo menos aponta para algo ainda mais antigo em toda essa história, mas aí não nos é dado saber o que foi que aconteceu nesse passado ainda anterior. Muito bem, o jovem então promete ao pai que nunca vai fazer isso, né, que nunca vai caçar ali uma fêmea que acabou de dar cria, mas, ora, Argimiro acaba esquecendo dessa promessa e mata uma fêmea de onagro que tinha acabado de parir. E aí, para quem não sabe, como era o meu caso, onagro é um animal da mesma família do burro. Eu vou deixar uma imagem de um onagro aqui na tela para que você veja. Ou seja, esse rapaz não apenas quebrou a promessa feita ao pai, mas também quebrou o pacto estabelecido com a natureza de não caçar fêmeas que acabaram de parir. De igual modo, vamos nos lembrar que o Dom Diogo Lopes, no futuro, quebraria o pacto com o universo cristão e também com os ensinamentos que havia recebido da mãe ao aceitar a proposta da Dama Pé de Cabra. E isso, de certo modo, acaba gerando um espelhamento entre
o destino de Dom Diogo Lopes no futuro e o destino desse jovem Argemiro no passado. E aí, como a gente já sabe o que aconteceu com Dom Diogo Lopes, a gente já sabe também mais ou menos o que pode acontecer com o Argemiro, que é punição. Simultaneamente a toda essa história, havia um outro jovem chamado Astrigildo, e esse jovem começou a sonhar todas as noites que um belo dia ele encontrava um onagro na frente de sua casa e esse animal o levava até o castelo de uma bela dama. Esse rapaz sonhou com isso durante várias noites, até que uma manhã, ao sair no quintal, ele vê ali o onagro e aí ele lembra do sonho e fala: opa, deixa eu montar aqui nesse bicho. E aí o onagro leva ele até o castelo de uma bela dama que, coincidentemente, também estava tendo o mesmo sonho já havia alguns dias. Então essa bela dama também sonhava que se encontrava ali com um belo rapaz que chegava de um lugar desconhecido montado num onagro. E aí essa coincidência é tão grande que os dois acabam tendo um caso. Acontece que essa bela dama era a esposa do Argemiro, que havia quebrado a promessa feita ao pai e por isso agora estava sendo punido com a infidelidade da esposa. E isso era uma coisa terrível, porque afinal de contas todo mundo ficou sabendo que a mulher estava traindo ele, né? E aí, como ele matou uma fêmea de onagro, foi a mulher essa ferramenta que o levou a ser castigado. Só que ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar, o adultério também é um pecado passível de punição, de modo que o castigo desses dois amantes é o seguinte: o Astrigildo virou um onagro que acompanharia para sempre a dama que, por sua vez, teve os seus pés transformados nos pés de uma cabra para que a sua beleza fosse maculada. E aí você vê como o mundo é injusto. Porque a dama, se a gente for parar para pensar, ela só serviu de instrumento para que o marido pagasse por ter quebrado a promessa feita ao pai. Mas, enquanto o castigo desse marido foi momentâneo, que é ter fama de corno ali nas redondezas, o castigo dela foi um castigo eterno, porque ela virou esse ser sobrenatural condenado a vagar pelo mundo, tentando os cristãos desavisados, quase como uma versão repaginada e mais maligna da Eva entregando a maçã a Adão em meio às árvores do paraíso. Mas, enfim, os caminhos do sobrenatural são misteriosos e não cabe a mim julgá-los, não é verdade? E aí, veja, se a gente parar para pensar também, o Argemiro, que é esse filho que descumpre a promessa feita ao pai, ele fez uma maldade muito pior do que a mulher dele cometeu. E, aliás, note-se que essa mulher nem nome recebe, né? Ela é simplesmente a dama e depois ela é referida sempre como a dama pé de cabra. Ainda assim, apesar de não ter cometido um delito tão grave quanto o do marido, é ela quem se torna a grande vilã da história e é nomeada a partir desse castigo que recebeu. Todo esse recurso narrativo de colocar uma história menor dentro de outra história maior é muito importante para esclarecer alguns pontos que ficaram inexplicados no texto medieval. Então, aqui na versão do Herculano, a gente não apenas fica sabendo da origem da dama pé de cabra, que é uma coisa que não havia no texto medieval, mas também nós ficamos sabendo sobre a motivação do Dom Diogo para ir guerrear contra os mouros, que era purgar os seus pecados ao ficar tanto tempo casado com a dama pé de cabra. Tudo isso pode parecer uma grande digressão, e de fato é, porque é isso, você está acompanhando a história principal do Dom Diogo, aí essa história interrompida para falar sobre a história da dama pé de cabra, para depois voltar e falar e dar continuidade na história original, mas enfim, tudo isso pode parecer apenas uma grande digressão, mas isso acaba tornando esse conto estrutural e tematicamente muito mais complexo, muito mais interessante, além de aumentar a tensão e o suspense para saber como é que tudo isso vai acabar. Mas voltando à história do Dom Diogo, que emoldura a história de origem da dama pé de cabra.
Como eu disse, esse feliz casal teve um filho que não foi levado pela mãe e que por isso mesmo ficou responsável por cuidar das terras do pai quando este partiu para a guerra contra os mouros, né? Para poder ali pagar por seus pecados. Acontece que o tempo foi passando e nada do Dom Diogo voltar. Além disso, aos poucos foram chegando às suas terras boatos de que ele havia morrido. Aí depois chegavam outras pessoas dizendo que ele estava muito ferido. Depois diziam que, na verdade, ele tinha sido capturado pelos mouros e estava preso, etc, etc, etc. Diante disso tudo, o que fazer então, né? É aí então que esse filho mais velho, que é o Inigo, se lembra de toda aquela história, né, de toda aquela cena do jantar que aconteceu há vários anos, porque sendo o irmão mais velho, ele ainda tinha alguma memória da mãe. E não só isso, o Inigo, né, que é o filho do Dom Diogo, ele acaba sendo aconselhado por um servo ali do castelo a procurar a mãe, porque todo mundo fala que a mãe desse menino, que é a Dama Pé de Cabra, tinha poderes maravilhosos. Então, quem sabe ela poderia ajudar a trazer o Dom Diogo Lopes de volta. Diante disso, o Inigo não vê escolha a não ser procurar a igreja para tomar ali uma bênção e depois ir até a floresta para procurar a mãe, que era, em sua concepção, a única que poderia ajudar a libertar Dom Diogo Lopes e trazê-lo de volta para casa em segurança. E isso é curioso, porque veja, o rapaz vai até a igreja, só que ele não pede que Deus ajude o seu pai. Pelo contrário, ele vai procurar a mãe, mesmo sabendo que talvez essa mãe esteja a serviço do diabo. Então é quase como se esse menino estivesse ali fazendo um pacto, ao invés de recorrer a Deus. E isso torna a decisão dele ainda mais difícil, porque se ele esperar pela ajuda de Deus, talvez o pai não volte para casa, talvez o pai não sobreviva. Mas se ele procurar pelo auxílio da mãe, isso implicaria em compactuar com uma criatura infernal, ou quase isso, já que, apesar de tudo, teoricamente, a dama não é alguém que veio realmente do inferno, e na verdade a gente nem sabe se ela é tão má assim. A gente só sabe que ela foi castigada por conta desse adultério do passado. E aí é bom manter sempre em vista que toda transgressão que acontece nesse conto é sumariamente punida. Então, o Argimiro foi punido por, por quebrar a promessa feita ao pai com o adultério da esposa. A dama e o amante foram punidos pela pulada de cerca ao sofrerem as consequências dessa maldição. O Dom Diogo Lopes foi punido pelo casamento com a Dama Pé de Cabra ao ser mandado para a guerra. Então a gente fica já aí na expectativa. Qual será a punição do Inigo, né? Porque se ele vai procurar a mãe, ele está negando a Deus também. Então talvez a fruta não caia muito longe da árvore no fim das contas, não é verdade? E talvez, pensando nisso, ele tenha as mesmas inclinações ao mal da Dama Pé de Cabra, ou pelo menos a mesma indiferença em relação a essas mesmas inclinações observadas por seu pai, que não pensou duas vezes antes de abrir mão da sua tradição cristã para se casar com aquela mulher misteriosa. Mas, por outro lado, o Herculano nos mostra aqui também que esse acordo com o sobrenatural pode ter sim suas consequências trágicas, assim como pode ter também consequências gloriosas. Isso porque os demais personagens do conto foram punidos porque eles quebraram o acordo que tinham feito com os seus antepassados. O Dom Diogo se esqueceu dos ensinamentos católicos de sua mãe e o Argimiro, lá no passado remoto, esqueceu a promessa feita ao pai. Já o Inigo Guerra do presente, muito pelo contrário, vai fazer um pacto com a mãe. Então talvez o destino dele seja um pouco melhor do que o destino dos demais personagens. E como ele tem ali as suas raízes cristãs por parte de pai e paganas por parte de mãe, ele pode muito bem circular, transitar por esses dois universos sem maiores complicações. E aí, para você saber
o que vai acontecer com ele a partir disso, a partir dessa origem ambígua, você vai ter que ler o conto. Né? Mas, enfim, outra coisa que consta no texto medieval, ainda que muito en passant, é a ideia de que a dama pé de cabra ajudou o filho lhe dando um cavalo mágico que não precisaria se alimentar e percorreria distâncias enormes em poucos minutos. Isso vai aparecer aqui também, só que de um jeito mais expandido, porque o Alexandre Herculano localiza essa entrega do cavalo mágico ao Dom Inigo em um contexto um pouco maior. Então, por exemplo, aqui o Inigo ele se encontra com a mãe na floresta, e aí outra cena terrível se desenrola quando essa dama pé de cabra demonstra que não apenas consegue dominar os elementos da natureza, que afinal de contas, no período medieval, eram associados àquilo que escapava dos domínios do mundo cristão, como também essa personagem consegue fazer prodígios dignos de um filme de terror ao, por exemplo, dentre outras coisas, lançar feitiços no próprio filho e fazer com que a terra se abra para que esse filho veja ali os suplícios do inferno. E agora eu vou ler aqui alguns trechos que descrevem tais prodígios. Então, por exemplo, na página 37, é o momento em que o filho e a mãe se encontram na floresta. Isso daqui quem diz é a própria dama. E está na página 37 dessa minha edição aqui. Seu mal, ou seja, o mal de Dom Diogo Lopes, tão bem como tu eu sei. Se pudesse, ter-lhe-ia corrido sem que viesses requerê-lo. Mas o velho tirano do céu quer que ele pene tantos anos quanto viveu com aquela que chamam dama pé de cabra. E aí o Inigo responde: não blasfemeis contra Deus, minha mãe, que é enorme culpa, interrompeu o mancebo cada vez mais horrorizado. Culpa? Não há para mim inocência nem culpas, replicou a dama, rindo às gargalhadas. Era um rir de dormente, triste e medonho. Se o diabo ri, como aquele deve ser o rir do diabo. E aí na página 39, a dama ela faz algo que eu não vou dizer aqui o que é, e aí depois que ela faz isso, logo logo ouviu-se um ruído abafado como de trovões e de ventanias engolfando-se em covoadas. Depois, o céu começou a toldar-se e cada vez mais era gris, até que, enfim, apenas uma luz de crepúsculo o iluminava. E a mansa alma cega refervia, e os penedos rachavam, e as árvores torciam-se, e os ares sibilavam. E das bolhas da água da fonte, e das fendas dos rochedos, e dentre as ramas dos robles, e da vastidão do ar, via-se descer, subir, romper, saltar, o que? Coisa muito espantável. Eram 1000 braços sem corpos, negros como carvão, tendo nos cotos uma asa, e na mão cada um uma espécie de facho. Como a palha que o tufão alevanta na eira, aquela multidão em candeias cruzava-se, revolvia-se, unia-se, separava-se, remoinhava, mas sempre com certa cadência, como que dançando a compasso. A Dom Inigo andava a cabeça à roda. As luzes pareciam-se-lhe azuis, verdes e vermelhas, mas corria-lhe pelos membros uma languidez tão suave que não teve ânimo para fazer o sinal da cruz e afugentar aquele bando de satanases. E aí, por fim, entre as páginas 50 e 51, é dito o seguinte: ouviram como trovão subterrâneo, e a ponte balançava como se as entranhas da terra se despedaçassem. Apesar de seu grande terror e de chamar pela Virgem Santíssima, Dom Inigo abriu um cantinho do olho para ver o que se passava. Aí agora vem um comentário maravilhoso do narrador. Nós, os homens, costumamos dizer que as mulheres são curiosas. Nós é que somos. Mentimos como uns desalmados. Que veria o cavaleiro? Um fojo aberto, bem próximo dele, sobre a ponte, e que depois rompia pela água, e depois pelo leito do rio, e depois pela terra dentro, e depois pelo teto do inferno, que outra coisa não podia ser um fogo muito vermelho que reverberava daquela profundidade. Tanto era assim
que ainda lá viu passar de relance um demônio com um desconforme espeto em suas mãos, no qual levava um judeu empalado. E aí o texto avança. Veja, uma coisa muito importante a dizer é o seguinte: essa edição que eu tenho aqui é uma edição muito antiga. Eu não me lembro agora, deixa eu ver se eu encontro aqui a data em que ela foi publicada. É uma edição tão antiga que não tem nem data de publicação, mas é uma edição portuguesa. E aí, por conta disso, o português aqui dessa edição é um português bem arcaico, enfim. Mas voltando aqui aos meus comentários. Como eu disse no começo do vídeo, o Alexandre Herculano estabelece aqui uma suspensão temporal interessante, porque esse narrador está no século XIX contando uma lenda que ele leu em um livro muito velho do século XI, baseado em uma história mais antiga ainda, que é a história de Dom Diogo Lopes, que se passa no século X, porque em dado momento é mencionado aqui o rei Ramiro da Espanha, que governou ali na primeira metade do século X. Já a história da origem da Dama Pé de Cabra é ainda mais remota, né? E ela só nos é dada a conhecer por um padre que a leu em um livro godo do século VII. Tudo isso acaba dando ao texto a ideia de que essa história que nós estamos acompanhando remonta a tempos imemoriais. Daí a sua veracidade que nos desorienta sobre como encarar todos esses eventos miraculosos que nós estamos acompanhando. Além disso tudo, o texto está cheio de florestas isoladas, castelos afastados, vozes misteriosas que sussurram de cantos escuros, vales sombrios, lugares com fama de mal-assombrado, noites intermináveis, segredos inconfessáveis, e todos esses elementos são muito característicos da literatura gótica iniciada aqui pelo Castelo de Otranto, do Walpole. Mas em meio a tudo isso, uma personagem ficou esquecida, que é a filha mais nova de Dom Diogo Lopes e a Dama Pé de Cabra, que é a Dona Sol. O que teria então acontecido com essa personagem depois de ter sido levada pela Dama Pé de Cabra naquele fatídico jantar? Bom, em 2004, a Hélia Correia, que é uma autora portuguesa contemporânea, tentou responder a isso em um conto chamado Fascinação, né? Que é um conto que eu tenho em xerox, porque eu li esse texto na faculdade, tá? E aí, enfim, o livro ele foi publicado em 2004 pela editora Relógio d'Água, que é uma editora portuguesa, e aí o nome do livro é Fascinação, de Hélia Correia, seguido de A Dama Pé de Cabra, do Alexandre Herculano. Então, se você conseguir encontrar esse livro, você vai ler não apenas o texto da Hélia Correia, sobre o qual vou comentar aqui brevemente, porque ele é uma espécie de continuação da Dama Pé de Cabra, como também você vai entrar em contato com o texto do Alexandre Herculano, tá? Então, fica aqui essa minha recomendação. Mas, enfim, nesse conto chamado Fascinação, a autora, né, que é a Hélia Correia, ela tenta dar um destino à Dona Sol ao oferecer a nós uma perspectiva feminina e centrada nessa personagem da filha mais nova. O conto começa quase como uma espécie de recapitulação dos acontecimentos do fatídico jantar descritos pelo Herculano em A Dama Pé de Cabra. Só que aí não demora muito para que essa narradora centre os seus comentários na Dona Sol. E eu digo narradora porque ela própria faz questão de se apresentar no feminino, demarcando assim uma diferença em relação ao texto original e a toda essa tradição de estabelecer narrativas sobre a Dama Pé de Cabra. E aí, entre as páginas 14 e 16, a narradora diz o seguinte, eu não vou ler tudo, eu vou ler aqui alguns trechos que eu fui selecionando.
Ou fosse o coração de mãe, que em plena treva anseia pelas crias, ou fosse ordem do amo Beelzebu, que cobiçava os corpos inocentes para qualquer serviço inconfessável, lançou ela, a dama pé de cabra, para os filhos, suas mãos que nada tinham já de feminil, antes pareciam pinças de tarântula. O aterrado pai deitou-se ao filho com toda a robustez do seu braço e assim o reteve contra o chão. Não irei eu, discreta narradora, comentar esta escolha do fidalgo, feita em arrancos de aflição tamanha. Talvez se achasse próximo de Inigo, e caçador experiente como era, medisse as boas probabilidades. Os relatores do caso não descrevem convenientemente a posição das 4 personagens envolvidas. Do mais fiável, que a passou à escrita, temos informação de que já estava Dona Sol afastada do soalho quando Diogo Lopes reagiu e impediu o rapto do filho. Porém, quem sabe se escolhendo perder um, sendo ágil a escolher nas montarias, não lhe pesou na decisão a diferença entre manter na casa o seu varão e o somenos proveito da donzela. O fato é que ficou Inigo Guerra e vemos como acende Dona Sol, tão estupefata, tão paralisada que a saia lhe rodava, feito pêndulo como a agente acabada de enforcar. Nada dizia, nem um choro ouviram. O seu cabelo de criança, solto, brilhava rubramente contra a mãe, e o seu olhar caía desolado no olhar desolado do irmão. Veja que aqui nós já temos algumas coisas interessantes, sobretudo no que se refere a essa desconfiança, né? Assim como o Herculano coloca essa desconfiança sobre o discurso histórico de Portugal, né, ao acrescentar a ele um dado sobrenatural, a Hélia Correia também coloca um grau de desconfiança no discurso do próprio Herculano para dizer, olha, convenientemente ninguém falou qual era a posição dessas pessoas ali, mas parece que o pai não escolheu o filho por estar mais próximo a ele, mas sim porque o filho representava a continuidade, né? O filho era o varão de toda a história. E se você leu aqui o Castelo de Otranto, você sabe muito bem que o filho é muito mais importante, é muito mais considerado do que a filha nessas priscas eras, né? E aí, então, na página 16, é dito o seguinte: e que vida levava Dona Sol, arrancada a seus cães e a seus brinquedos, roubada à companhia do irmão, que tudo para ela tinha sido. Pendurada nas garras dessa mãe, cortou os ares 3 dias e 3 noites, vendo do alto os vales e o casario como jamais algum mortal verá, exceto se o demo inventar obra que o consiga. De que modo cresceu a rapariga não fica ao nosso alcance imaginar. Se foi na terra negra dos infernos, se na cinza das zonas espectrais, ou num Éden pagão que o Criador se tivesse esquecido de esmagar, nunca ela a nenhum cristão revelou. De certo se passou entre mulheres a sua aprendizagem, pois sabia pentear-se e bordar na perfeição. Né? Pois bem, outra coisa importante que aparece aqui, principalmente naquela cena que descreve a dama pé de cabra puxando a menina para o alto, é que os cabelos de Dona Sol brilhavam rubramente contra a mãe. Então veja, Dona Sol não herdou da mãe nem o temperamento e nem os pés de cabra. A única coisa que ela tem é o cabelo ruivo que, junto com o seu comportamento estranho, já é algo suficiente para deixar as pessoas com um pouco de medo dessa personagem. E isso inclui o marido dela, que deixava, por exemplo, que ela cavalgasse sozinha pelos campos em busca do irmão, com medo de contrariá-la. Então, esse marido ficava com tanto medo de Dona Sol que ela queria ir cavalgar e ele simplesmente deixava. Então, esses cabelos ruivos dessa personagem são como um sinal dessa herança demoníaca da moça em relação à sua mãe. Mas o que faz Dona Sol procurar pelo irmão não é tanto o amor fraterno, e sim um sentimento incestuoso que faz com que ela fique triste o tempo todo. Sobre isso é dito o seguinte na página 17. Crescia Sol, sofrendo as leis do corpo humano, pois nada nele se reconhecia da infernal composição da mãe. Os seus pezinhos róseos, com 10 dedos, chamavam de tal modo a atenção que lhe inspiravam uma espécie de pudor.
estava entre estranhos. Curiosamente, o que lhe dava a força de sentir-se uma cristã roubada à sua igreja, refiro-me à saudade do irmão, era a única coisa que a tornava um tanto diabólica também, pelo bruto apetite do incesto. Então, mesmo casada, a Dona Sol quer encontrar o irmão e, para ajudá-la nesse intento, a dama pé de cabra, antes mesmo do casamento dessa filha, que era então essa mãe muito zelosa, ainda tenta usar os seus poderes. Então, sempre que pode, a dama pé de cabra consegue transportar a Dona Sol até ali o castelo onde vive Inigo Guerra. Só que Deus nunca permitia que esses encontros se realizassem de fato, de modo que cabia à própria Dona Sol repetir o destino infeliz de sua mãe e ficar ali sentada nas pedras da floresta da região cantando. Com o tempo, as pessoas que moravam próximas a essa floresta passaram a evitar esse lugar e a alertar os passantes sobre os perigos daquela jovem de atitude tão estranha cantando na floresta. Porém, como essas pessoas eram todas mouras, um certo cavaleiro cristão chamado Afonso Pena passou por ali um belo dia e não apenas ignorou os avisos desses moradores locais, como também matou todo mundo, porque afinal de contas todo mundo era mouro e ele era cristão, e foi até a tal da floresta, e assim acabou se apaixonando por Dona Sol e se casando com ela, mesmo sem saber muito sobre o seu passado ou sobre a sua família. Mas o fato é que, assim como no conto do Herculano, a dama pé de cabra é procurada pelo filho em busca desses seus poderes maravilhosos, aqui no conto da Hélia Correia é a filha quem procura pela dama pé de cabra. Mas, como eu disse antes, a Dona Sol não herdou nem os pés e nem o temperamento da mãe. Então, enquanto a dama era essa mulher que se deixou domesticar, a Dona Sol sempre tenta se rebelar contra essa sua condição, o que acaba tornando esse conto bastante triste se a gente for olhar no que acontece com essa personagem. Mas, para saber como tudo isso termina, você vai ter que ler aqui Fascinação, da Hélia Correia, que eu indico como um complemento à leitura de A Dama Pé de Cabra, do Alexandre Herculano. Então, veja, digamos que existe uma diferença importante no tom desses dois textos, né? A Dama Pé de Cabra, do Herculano, é um texto que tem vários pontos de contato com a literatura gótica, com a literatura de horror, ao passo que aqui o Fascinação, da Hélia Correia, é um texto que tem tons mais dramáticos, da gente ir acompanhando o desenvolvimento dessa outra personagem que ficou esquecida. Em todo caso, fica aqui a minha enfática recomendação para que você conheça esses dois textos. E é isso. Deixarei na descrição desse vídeo os links para esses outros vídeos que eu fui mencionando ao longo dessa minha fala e também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode ou não quer fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Este canal só pode falar sobre damas pé de cabra, com pés de cabra, e sobre maldições que atravessam gerações, porque há quem contribua com ele, seja essa contribuição financeira, seja ela algorítmica. Então fica aqui o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.